Ou então, boa noite, oficialmente boa noite a todos aí. A gente hoje vai ver a segunda parte do algoritmo de strings, que é o array de sufixos. Dentro daquela ideia, né, de que a gente viu no período passado um conjunto de métodos. Deixa eu voltar aqui. A gente viu no passado um conjunto de métodos em que você tem o problema de busca em string, né, o problema básico, que tem um string T, eu te dou um padrão, quero saber se está naquele string ou não. E assim, os enfoques que a gente viu são duas linhas de métodos. Um que pré-processa o padrão, outros que pré-processa o texto. Então a gente viu na aula passada a try, né? Se eu te dou um texto, eu vou lá e crio a try. Na aula de hoje a gente vai ver assim, eu crio um array de sufixos. E vamos ver como é que a gente trabalha no array de sufixos, né? Vocês veem que o sufixo é bem importante, né? Ele tem mais importância para busca em strings que o prefixo. É gozado isso. Então, olha só, o array o que é um array de sufixos? É assim, ó. Dado um string, o que eu vou fazer é criar um vetor aqui correspondente a esse array, né? A esse string, em que eu vou ordenar os sufixos, tal como a gente podia fazer lá na try de sufixos, né? Eu acabava colocando na try ali os sufixos, depois eu podia obter os sufixos ordenados. Então aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma ideia. Mas como é que eu vou ordenar o sufixo? Assim, ó. Então, se o vetor tem tamanho 6, né? Eu vejo aqui qual que é dos sufixos aqui o menor de todos. É o cara, é o que tá na posição, que começa na posição 6, né? Que é um A sozinho. Depois, qual é o segundo menor elemento? É o A que diamata. Por quê? Porque AM é menor que AT. Então tá. Então o segundo sufixo na ordem é o 2. Depois é o 4, que é o do ATA. Depois é o 1, né? Que é o MAM, MAM. Depois é o 3, que é do MAT. Né? Até o final, né? Mas eu estou falando só o começo do sufixo. MAM é menor que MAT. Finalmente o TA, que começa na posição 6. Então, eu quero construir isso aqui, esse array de sufixos, tá? Os algoritmos que a gente vai ver, então, vão trabalhar com esse array. E esse array, então, array de sufixos, os sufixos vão estar ordenados aqui, tá? É uma maneira de você ordenar os sufixos sem... não preciso criar os strings todos, vou gastar ODN. A try também gastava isso, né? Não, a try era ODN ao quadrado, onde n é o tamanho do... Aqui a gente vai conseguir um algoritmo melhor, que é o ODN log n, para construir esse array, tá? E, então, para algumas aplicações, assim, para algumas aplicações a try é boa, legal, para outras o array de sufixo. E aí, bom, aqui olha só, eu vi essa referência aqui, se você quiser entender mais, aí tem uma visualização aí, eu resolvi colocar aí para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada nisso. Então, vamos lá, tá entendido o que é o array de sufixos? Mais ou menos. Eu Então, acho que entendi, mas eu tenho uma dúvida. vamos lá. Tudo bem. Por que para a letra A, ele foi colocando inserindo primeiro os números do maior para o menor, mas para o M... Não é necessariamente do maior para o menor, não, entendeu? Verdade. Que olha assim, o 6, sufixo. 2, 4. Quais são os sufixos aqui? Assim, ordenadamente. É A, depois é o amata. Por quê? Porque quais sufixos que eu tenho começando com A? Eu tenho A, tenho amata, tenho ata. Só que a amata é menor do que a ata. Porque o M é menor que o T. Certo? Agora, já aqui pro M, né?
Quais sufixos que eu tenho começando com M? Eu tenho mamata e mata. Mamata é menor do que mata, porque o M é igual, o A é igual, mas o M aqui é menor que o T. Tá? Então, aqui no array de sufixo, o que tem é a posição de onde começa o sufixo, aqui, o menor sufixo. Onde começa o segundo menor sufixo, aqui, terceiro e assim sucessivamente. Então, é a posição inicial no string ali, onde começa aquele sufixo. Viu, Yussi? Vê se explicando assim fica mais claro. Acho que fica. Vamos ver, tenta expressar a sua dúvida aí, que fica mais fácil desde o início vocês entenderam o que é a estrutura, sem dúvida Não, nenhuma. eu entendi que o índice, tipo, a ordenação é do menor para o maior. Do menor para o maior. É assim, a ordenação é sufixo correspondente à posição 6, que começa na posição 6, é o menor de todos, que é o A. Depois, qual é o segundo menor? É o que começa na posição 2, que é o A mata. Depois é o que começa na posição 4, que é o ata. Né? É ordenação do sufixo, tipo, lexicograficamente. Lexicograficamente, E era isso que eu não estava entendendo. Tá. Não, quando você fala em string, é sempre lexicograficamente, tá? Quando você trabalha com string, a ordenação sempre é lexicográfica. Só em uma ou outra aplicação pode ser diferente, tá? Mas assim, primeiro pelas letras, não é pelo tamanho, né? Primeiro pela sequência das letras ali. Você tem que comparar caractere a caractere. Então tá, agora está legal, né? Agora sim, agora que eu não entendi isso de ordem. Tá, legal, ô Rodrigo? Acho que sim. Valeu. Acha que sim? Não, vem cá. Não é bom achar que sim, não, que a gente vai ver muita coisa hoje, tá? Tem que estar bem claro isso. Vamos ver, tenta pensar aí qual é a dificuldade que você pode estar tendo aí. Deixa eu ver. O número 1 é só o sufixo A apenas. Vamos ver. O 2, a mata. O 3 é ata. Só que o a mata é menor do que ata. Isso. Sim, porque depois do A vem o M. Exato. Aí depois é o A e depois vem depois o T. Vem o T. Aí por isso que o A mata aparece antes do A. Exatamente, exatamente. Tá, ordem alfabética, entendi. Ordem lexicográfica a gente fala, né? Como a gente fala lexicográfica assim, porque quando tem elementos de tamanhos diferentes, não é o tamanho que importa, é a sequência de letras ali, né? Vou comparando letra a letra da esquerda para a direita. Tudo bem, peguei agora. Tá, obrigado. então tá bom. Então é isso que é o array de sufixo. Uma primeira coisa é assim, ó. Isso que eu vou falar depois. Bom, a primeira coisa, assim, eu poderia criar o array de sufixos assim, fazendo ordenação, tá? É o Nicolas que chegou? Boa noite. Oi, Nicolas, boa noite. A gente está começando agora, tá? Acho que eu vou voltar aqui para você saber do que se trata. Então, hoje a gente vai olhar a segunda estrutura para fazer busca em strings, em que a gente faz a mesma coisa que... Faz uma coisa análoga da aula passada. A gente pré-processa o texto. Então, se eu tiver um texto aqui, mamata, o que eu faço? Eu vou criar um array, eu vou considerar os sufixos, e vou considerar o sufixo agora ordenado. Esse vetor vai refletir isso. Vai ter o índice de onde começa cada sufixo, se eu ordenar esse sufixo. Né? Então, aqui, quais sufixos que eu tenho aqui? Eu tenho mamata, amata, mata, ata, tá e a. Qual desses que é o menor de todos? É o A. É o que está na posição 6. Tá? Depois, qual o segundo menor? O segundo menor é amata. Tá? Começa na posição 2. Então, aqui é o ponto onde começa. Se você quiser saber o tamanho, é só fazer assim, ó. Qual o tamanho do string ali? 6. Eu faço 7 menos 6, 1. 7 menos 2, 5. Tá? O tamanho do sufixo está diretamente ligado à posição dele.
E aí, o terceiro, então, ó, o primeiro é o A, o segundo é o amata, o terceiro é o ata. Né? Por que o ata é o terceiro? Porque amata, você tem que comparar os strings letra a letra, né? O caractere a caractere. Eu vou comparar amata com ata. A igual. Tá, agora, M é menor que T. Ah, então amata é menor do que ata. Tá? Então, por isso que o segundo menor começa na posição 2 e o terceiro menor na posição 4. Agora, na posição 5, quais sufixos que eu tenho com N? Agora com N. Eu tenho mamata e tenho mata. Qual que é o menor desses? Bom, M e M, A e A. Agora, M e T. Ah, então, que começa na posição 1 é menor. Ou seja, mamata é menor que mata. Ah, então tá. Então, esse aqui é o quarto. Depois é o mata e finalmente é o tá. Né? Começa na posição 5. Tá legal, Rodrigo, o Nicolas? Tá entendido isso aí? Sim. Então aqui eu vou guardar isso. Esse vetor aqui isso aqui é um string, mas isso aqui é um vetor de inteiros. O array de sufixo é um vetor de inteiros. Como é que eu posso construir esse array? Bom, poderia fazer assim, ó, pegar cada sufixo, depois ordenar os n sufixos, tá? Eu posso fazer isso, ordenar os strings ali, depois ver fazer uma ordenação bem assim, ordenando mesmo ali, tá? Mas isso vai dar um algoritmo que é O de N2 log N, inclusive é pior do que atrás de sufixo, né? Embaixo está mostrando como é que poderia ser essa ordenação, tá? Claro, eu não vou gerar o sufixo, eu vou guardar de qualquer forma, eu vou guardar os índices só, do começo do sufixo. Mas na hora de ordenar, assim, usando um algoritmo de ordenação comum, eu sou obrigado a olhar letra a letra dos strings, né? Então, para comparar dois strings de tamanho P, eventualmente eu tenho que ir até o final, até a última posição, para descobrir qual dos dois é menor. Mas funciona, mas esse agora a gente não usa, só para dizer que existe. O que a gente vai fazer mesmo é uma coisa parecida, talvez com coisa que a gente fez lá no RNQ, tá? Que é assim, que é um algoritmo que você consegue fazer em O de N log N. Esse algoritmo aqui, ó, eu vou conseguir fazer em O de N log N, porque o que eu vou ganhar aqui em relação àquele algoritmo trivial que eu falei, é que a ordenação vai ser muito mais rápida. A ordenação vai usar a ordenação por contagem. E a ordenação por contagem é aquela ordenação que é bem rápida, né? Ela é O de N. Não sei, vocês estão lembrados da ordenação por contagem? Não me vem à memória com esse nome. Eu não sei como é que o Fabiano pode ter chamado. Mas a ordenação por contagem é assim, ó, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Vou escrever aqui em cima mesmo, depois eu... A ordenação por contagem é assim, imagina que eu quero ordenar assim, ó. 3, 4, 2, 3. Quero ordenar esses números aqui, né? Então, quando o tamanho desses números não é muito grande, tá? No que não é muito grande? Assim, pode, sei lá, alguns milhares, algumas centenas de milhares, assim, o maior número aqui. Eu posso contar, eu vou lá e conto. Quantos uns tem? Quantos 4 tem? Quantos 3 tem, né? Vou fazendo assim. Quanto que eu gasto para ordenar, para contar? O de N, que eu tenho que varrer o vetor uma única vez. E depois, como é que eu ordeno? Eu começo a ordenar, poderia ordenar de qualquer... e depois eu acumulo isso, tá? Eu digo assim, até o 1 tem quantos caras? 2. Até o 2 tem quantos caras? 3, mas eu já somo com aquele 2. 5. Quer dizer que tem 5 elementos até o 2, tá? Depois até o 3, 7, né? Porque tem 2, 3 ali. Até o 4, 8. Até o 5, 9.
até o 6, 9, até o 7, 9, até o 8, 10. Eu acho que não sei se eu fiz certo, acho que deve ter feito. Tá. Aí tá, e agora? Agora eu começo para fazer uma ordenação estável, eu começo aqui do final para o começo. Eu começo a colocar o 3. Eu vejo onde é que o 3 tem que ficar no vetor ordenado. Eu venho aqui no 3, veja, ele tem que estar lá na posição 7. Tá? Eu vou lá e coloco o 3 lá na posição 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar o 3 na posição 7. E agora eu venho aqui nessa posição. Desculpa, eu venho aqui na posição do 3 e digo assim: ó, o próximo 3 tem que ir para a posição 6. Tá? De forma, lá para as tantas, quando ele chegar nesse 3 aqui, ele vai colocar na posição 6, o 3 aqui. Tá ok? Então, e no fundo, vai fazendo isso. Você vai olhando a contagem e a ordem. Então, os números, vai colocando os números aqui no vetor, de acordo com a contagem que você fez antes. Vai atualizando a contagem. É um algoritmo bem simples. E tudo nesse algoritmo é O de n se o tamanho do maior elemento for pequeno. Tá? O entre o máximo, entre P e N. Quantidade de elementos e P. Então, assim, quando você vai ter que ordenar muitas chaves pequenas, o melhor algoritmo é você usar a ordenação por contagem. Não sei, assim, vocês estudaram esse algoritmo? Eu não lembro desse algoritmo. Esse algoritmo é interessante conhecer, tá? Daria a dica assim, ó, dá uma olhada nesse algoritmo, ordenação por contagem. Ele é um algoritmo bom, assim, tem várias estruturas, várias aplicações. Você acaba usando esse tipo de coisa, por quê? Porque a ordenação é rápida. Tá? Essa daqui vai ser uma situação em que você vai ter isso, a quantidade de possibilidades aqui nunca vai ser muito grande. Vou mostrar aí como. Entenderam a ideia, mais ou menos, da ordenação por contagem, o que é? Sim. Uhum. É simples, não é complicado. Então tá, então aqui, o que vai ser, nesse método aqui, de criar o array sufixo, o que vai ser rápido é que eu vou precisar fazer algumas ordenações, mas cada ordenação vai ser rápida, porque é ordenação por contagem. Então ele é assim, ó, o que é parecido com o RMQ, lá com array esparso, é assim, ó, é que primeiro ele vai olhar strings de tamanho 1, tá? Então, sei lá, ele vem aqui, tamanho 2, ele começa com 2, tá? Porque o que ele faz? Ele atribui inicialmente um valor, transforma cada letra em um número aqui. Pode ser a posição da própria letra. Aqui eu estou fazendo por uma diferença, o valor da letra menos o valor do ponto, mas no algoritmo que a gente vai usar, nem usa isso. Digamos, o G é quanto? É 90? Então eu colocaria 90 aqui. Tá? Então, esse aqui é chamado o ranking. Tá? E daí, no primeiro passo do algoritmo, o que ele faz? Aí ele vai olhar, ele vai fazer uma primeira ordenação pelo tamanho 1. Tá? Ou seja, é um string só, uma letra só. E aí ele ordenaria por esse número aqui, né? Depois, ele passa para 2, para tamanho 2. Então, ele vai ordenar do 1 até o 2, do 3 até o 4, e assim sucessivamente. Tá? Pedaços de tamanho 2, mas diferente lá do array de sufixo, aqui assim, ó, eu acerto a posição 1 e 2, depois a 3 e 4, a 5 e 6, de 2 em 2, tá? E aí, como é que eu ordeno com 2 elementos? Eu faço assim, ó. Eu pego, olho, de 2 em 2, vamos ver. 2 em 2 são 2, 1, 2. Eu tenho cada string,
tem tamanho, cada string envolve dois outros elementos, né? Dois outros strings que eu já tinha ranqueado anteriormente, tá? Então, aí, como é que eu faço? Eu faço a ordenação por esses dois valores, tá? Que originalmente a gente está vendo aqui que são pequenos, tá? São pequenos porque na primeira passada aqui eu estou colocando o número correspondente à posição ASCII da letra, ou do caractere, tá? Sendo no máximo 256 aqui. Normalmente menos, né? Porque você vai trabalhar com você, aqueles 95 que a gente viu aí no problema da aula passada. E aí, tá. Então, quando eu quero ordenar, eu sei aqui, ó, a primeira ordenação aqui, eu sei, ó, que o G está na posição 0, é 19, não, aqui desordenou. Que o G é 25, que o A é 19, né? E por aí vai, tá? Então, quando eu for ordenar por dois elementos, eu quero comparar aqui, ó, o GA com a T. O que eu vou fazer? Eu vou verificar o G com A e o A com T, tá? Eu vou olhar dois números que vão ser sempre pequenos, tá? E aí eu ordeno por esse critério. Aqui no caso, ele ficou... Deixa eu ver aqui. Ele ficou... Aqui era assim, 19, 25 e 19, que era o G e o A, né? Aí quando eu ordenei, ficou assim, ó, o 19 é o menor de todos. O A, depois a gente vai ver uns detalhes aqui no algoritmo, tá? O A, ele não tem o sufixo que começa lá no A, não tem dois elementos. Então o algoritmo tem que tratar esse tipo de coisa. Esse cara aqui é o menor de todos, né? Porque esse cara aqui, no máximo, é igual a... Quando ele estiver olhando lá, é igual a algum outro, mas a segunda parte é menor. O restante dos dois elementos aqui é menor. Então ele só olha agora os de dois em dois, tá? Agora o AC, né? O AC ficou menor do que aquele, porque o A é menor, é igual ao A, mas o C é menor do que o nulo aqui. Então por isso que ele é o segundo, e assim sucessivamente. Agora, depois que eu ordeno, o que eu faço? Eu redefino, deixa eu ver se ele já fez isso aqui. Ele vai lá agora e redefine. Tá, ele tá mostrando de novo aqui o primeiro passo. Quando eu acabei o primeiro passo, que eu ordenei por tamanho 2, eu vou lá e redefino o que a gente chama dos rankings, tá? Eu digo aqui, ó, o ranking vai começar agora de 0 de novo. Então esse A agora passa para 0. O segundo... aqui como é o mesmo A, ó, continua sendo 0, depois o 1 e 2, etc. Então, nesse momento eu redefino aqueles números ali, tá? Esse e esse. Então, de forma que toda hora que eu vou ordenar, o que eu faço? Eu comparo sempre dois strings e eu tenho os rankings dele. Se eu estiver trabalhando em tamanho 4, eu tenho os rankings de tamanho 2 que eu tinha obtido no passo anterior, tá? E aí, depois que eu ordeno, aí eu vou lá e atualizo a ordenação, atualizo esses números aqui, para eles ficarem os menores possíveis, tá? Tá sempre trabalhando com números pequenos aqui. Então, todos esses passos aqui que eu faço, são passos com... que na verdade, o que ele faz de um passo para outro é só fazer alterações aqui entre dois vizinhos só. Ele não precisa olhar com todo mundo. Ele só olha com os vizinhos mesmo dele, tá? Então, por isso é que cada passo de ordenação é O de N. E, bom, depois de cada passo de ordenação, ele tem que redefinir o valor de ranking, que ele chama, né? Para cada elemento, que é também O de N. E aí... E aí pronto, eu vou cada vez dobrando o valor do tamanho dos dois strings que eu vou comparar, né? E ao final eu tenho o string ordenado. Graças ao quê? Por que vai ser rápido o algoritmo? Mais uma vez, por causa disso aqui, tá? Eu vou trabalhar aqui com
números que eventualmente vão se repetir aqui, pode ter repetição, tá? Mas números pequenos, a quantidade vai ter repetições aqui e números vão ser pequenos. Isso aqui me dá. Olha só, eu acho que também é difícil, assim, eu não quero entrar em detalhes demais desse algoritmo, não. O importante era que vocês entendessem a ideia nesse momento, tá? A ideia, vamos ver se está assim, entendida, assim, a grosso modo. Eu não espero que vocês tenham entendido profundamente o algoritmo agora, tá? Se for tentar entender profundamente. Eu entendi. Tipo, eu tenho a noção da ideia de checar vizinhos, só que eu A achei... ideia a gente, olhando o algoritmo, a gente vai poder assim, ter mais ser uma coisa mais precisa. Mas a ideia é assim, ó. No primeiro passo, vou pegar strings de tamanho 1, tá? Mas vou pegar assim, da posição 1, 2, etc. No segundo passo, eu vou trabalhar com strings de tamanho 2 agora. Mas assim, ó, 1 e o 2, o 3 com 4, o 5 com 6, tá? Terceiro passo, vou trabalhar com strings de tamanho 4. 1, 2, 3, 4, depois o 5, 6, 7, 8, e assim sucessivamente, tá? Não aqui ele difere um pouco lá do array espaço. No array espaço a gente fazia uma coisa desse tipo, só que eu fazia começando em cada posição do vetor, né? Aqui não, aqui eu começo só nas posições que são potências de 2, tá? Mas a ideia, assim, essa ideia de ir dobrando, vocês entenderam essa ideia? Entendeu, Rodrigo e Nicolas? Sim. Tá. Então vamos dar uma olhada assim no algoritmo aqui. Que é assim, ó. Bom, aqui, olha só, vai ser interessante. É interessante quando eu te dou um string para ordenar, eu ir lá no final do string e colocar um caractere aqui pequeno. Por quê? Porque tem horas que eu vou trabalhar, digamos, strings começando aqui da posição do A em diante, tá? E aqui pode ter alguma coisa nula lá no vetor. Aqui, nula, ou um negócio menor do que A aqui, não sei. Ou maior, e aqui pode me complicar na hora de comparar esse A com o A de Amata, sabe? Então, para isso, o que a gente faz? A gente acrescenta um sufixo aqui, que é artificial, totalmente artificial, o menor de todos os elementos que está aqui. Geralmente faz isso. Isso ajuda, é só um sentinela que você põe ali para ajudar o algoritmo, tá? Então, eu acrescento no final do string um caractere. Se eu estiver trabalhando com letra minúscula, menor que letra minúscula. Letra maiúscula é a mesma coisa, sucessivamente. E aí n vai ser o tamanho desse vetor, com esse caractere a mais. E agora, ó, eu faço aquela primeira definição. Eu vou trabalhar com dois vetores, que é o de ranking e o array de sufixos, tá? Então, o que eu faço inicialmente é assim, eu dou de ranking para cada elemento o próprio valor do caractere está nele, tá? E para o array de sufixo, por enquanto, ele ainda começa só com o próprio número lá. O número, na verdade, aqui é até arbitrário, né? O zero é o primeiro sufixo, que pega o string inteiro e assim sucessivamente. E agora aqui vai ter aqui que é o espaço de ordenação K, aqui vai ser o tamanho dos strings que eu vou trabalhar, tá? Como eu vou sempre dobrando, começando de 1, 2, etc., eu paro quando tiver log do tamanho do string, tá? Aqui eu paro. Então, eu vou ter aqui log de n passos de ordenação. String de tamanho 1, tamanho 2, 4, etc., até chegar em tamanhos ali correspondam a 2 elevado a log de n, talvez isso por menos 1, não sei, mas são log de n passos, né? Aquela história, quando eu começo do 1
e dobrando até não chegar a um valor maior ou igual a n, isso dá log de n passos, né, para fazer isso. E aí eu faço a ordenação por contagem. Tem que chamar duas vezes aqui a ordenação, tá? Uma com... Esse K aqui não é bem K, consertar isso, tá? É 2 elevado a K. Vou trabalhar sempre com as potências de 2, tá? Então, eu faço duas ordenações por contagem aqui, tá? A gente já vai ver aqui. E agora, depois que eu faço essas ordenações, eu faço duas ordenações separadas aqui, tá? E aí depois eu tenho que na verdade, desculpa, eu faço as ordenações aqui. Daí depois eu tenho que fazer aquela etapa de redefinir os rankings, tá? Para o quê? Para os rankings ficarem sempre pequenos. Então vamos ver primeiro aqui a ordenação por contagem, como é que é. Não tem o algoritmo aqui. A gente vê lá no... A gente para daqui a pouquinho e olha no programa, tá? A ordenação por contagem eu não coloquei aqui. E depois, só para explicar isso aqui, vamos ver o algoritmo melhor com o programa. Eu faço a ordenação aqui. Nesse ponto eu fiz a ordenação. Agora eu vou redefinir os rankings. Então eu preciso de outro vetor auxiliar aqui, temporário, de rankings aqui, T de RA, onde eu vou guardar provisoriamente os novos rankings e depois, no fim de tudo, eu substituo. Tá? Aí, ó, o algoritmo, então, o algoritmo está aqui, ó. Lê um string e chama o array de sufixo, vai ordenar o sufixo. A ordenação do sufixo, ele coloca lá um valor bem baixinho lá no final, né, acrescenta, e aí faz aquele primeiro ranqueamento que eu falei. Atribui o ranking para cada elemento o próprio valor do começo do sufixo, né? E o vetor de sufixo, que é esse SA aqui, que é o array de sufixo. Ele começa inicialmente com 0 a n-1 mesmo, lá. Não tem nada ordenado ainda, né? E aí, ó, ele chama, ele precisa de chamar aqui a ordenação duas vezes. Vamos ver essas ordenações aqui. Então, aqui, esse vetor C faz a contagem, tá? Esse vetor C aqui é o que faz a contagem de quantos elementos iguais tem ali. Então, Então, o que eu faço? Eu varro o vetor, né? E vou olhando assim, ó, contando aqui no vetor C, esse código que está aqui, poderia ter um código mais claro aqui. Contando no vetor C, quantos elementos de cada tipo tem, de cada valor tem. E, se por acaso eu sair fora do vetor, aí eu acumulo tudo no zero. Tá? Porque vai ter lá no final do A, por exemplo, o A não tem nada depois dele. Então, como eu vou estar olhando sempre dois strings, é como se aquele segundo string vai ser zero. Tá? E aí aqui é a ordenação por contagem. Tá? Então, por enquanto, o que eu fiz? Eu peguei de K em K elementos, tá? Na verdade, eu fui contando aqui. Vamos ver exatamente o que ele está fazendo, de K em K, né?
Na verdade, assim, ele está contando, aqui a segunda parte do vetor aqui. Eu tenho eu vou trabalhar com dois strings, né? Um primeiro string e o segundo string. Então, aqui, ó, ele tá contando para cada valor i a segunda parte, qual é? Tá? Aqui ele acumula aquela ordenação essa ordenação por contagem, eu acumulo os valores, tá? Depois que eu fiz essa acumulação, aqui ele então está fazendo de volta, né, naquele exemplo que eu dei para você. Depois que você acumula, você começa a recolocar os elementos no segundo vetor onde vai ficar o resultado, que ele está chamando aqui do temp, tá? Que é basicamente o que ele está fazendo ali. No final, ele pega esse temporário e volta e atualiza lá o array de sufixos, tá? Olha só, eu estava pensando assim, realmente não entrar em tantos detalhes assim do algoritmo, nem me preparei para isso, porque senão vai ser detalhe demais hoje para vocês, tá? Prefiro assim, ó, deixo o programa aqui com vocês experimentarem aí, olharem, poder, digamos, quem quiser estudar mais, estudar por conta própria, tá? Mas eu estou mostrando, assim, na verdade, uma ideia pálida aqui do algoritmo. Então, esse aqui isso aqui é a parte da ordenação, né? E então eu ordeno assim, como se fosse a primeira parte, depois a segunda parte, a parte começando no próprio elemento, não a segunda metade, tá? Não aqui, né? Aqui e aqui. Isso aqui, o que ele faz depois depois que ele fez a ordenação, ele vai redefinir os rankings para cada sufixo, tá? E aí, o que ele vai fazer é assim, ele vai começar de zero, o primeiro elemento que está lá na posição inicial, o menor de todos, vai dar zero, e para os outros, assim, quando as duas partes que tiverem o mesmo ranking, ele mantém aquele número, tá? Ou seja, se as duas partes estão com o mesmo ranking. Se não, ele acrescenta um aqui numa variável aqui e vai aumentando quando precisa. De forma que conjuntos que estavam ali, dois conjuntos de pares ali que estavam com o mesmo ranking, os dois pares, continua com o mesmo, vão ter o mesmo valor aqui no final, eventualmente diferente do que era, tá? Eu podia ter aqui 10 e 10, 20 e 20. E aí, o importante é só que sejam iguais, tá? Se esse aqui é igual a esse, e esse é igual a esse, o novo ranking para posição, considerando o novo K que eu estou trabalhando aqui, vai ser um certo valor R ali, que é o mesmo que eu tinha antes, né? Senão eu acrescento um nesse valor e vou atualizando. Isso aqui eu faço num vetor temporário de ranks e depois eu atualizo o vetor de ranks propriamente dito. O que é importante para vocês saberem disso aqui assim, essa ideia de que eu vou trabalhando com strings de mesmo tamanho e a ideia de que é possível eu trabalhar com valores pequenos assim que representam cada um desses strings. Uma espécie assim de fosse um hash dos strings, né? Mas é um hash com propriedades mais legais aqui para mim, com propriedade de ordenação, tá? E assim, aqui realmente, olha só, eu vou deixar para vocês, se quiserem entender mais isso aí, vocês correrem atrás disso, tá? Vamos ver aqui. Bom, aqui esse programa aqui, na verdade, assim, ó, se vocês quiserem entendendo
as etapas intermediárias, eu deixei aqui umas possibilidades de impressão, tá? Para vocês fazerem isso. Então, saco. Então, aquele mamata, ó, no final, assim, ó, o que ele faz, ele acrescenta no string aqui um valor pequenininho, menor do que todas essas letras aqui. Então, olha só, com essa abordagem que a gente está fazendo aqui, esse cara aqui vai ser sempre o menor de todos, tá? E ele vai ocupar a posição 0. Então, é como se o string agora, em vez de ter 6 posições, tem 7. E o menor de todos está na posição 6. A gente vai ignorar isso aqui, tá? Eu vou ignorar a posição 0. Então, eu vou pensar o que vai me interessar, geralmente, da posição 1 em diante. Então, aqui, ó, o menor de todos é o que está na posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é esse aqui. O segundo menor é esse A aqui, né? Está na posição 1. O terceiro menor... Enfim, aquele resultado que a gente viu ali. Só que naquele resultado que eu vi ali, eu estava numerando os strings de 1 até N. Aqui, né, claro, a gente trabalha de 0 a N-1, onde N é o tamanho do string. Então, aqui, esse resultado está diferente do slide, porque assim, está com 1 a menos aqui. Tá, então, assim, ó, se vocês... Esse é o array de sufixos, tá? Eu vou deixar o resto para vocês, um aprofundamento nisso por conta de vocês, porque a gente tem tanta coisa hoje que eu não estou com medo aqui de não dar tempo. Bom, aí, olha só, na maioria das aplicações de que a gente faz... deixa aquele sufixo. Na maioria das aplicações que a gente vai fazer, como é que eu vou, por exemplo... Eu quero saber o seguinte, quais são, nesse string aqui, quais são os substrings que mais aparecem, aquela aplicação que a gente viu de substring, tá? Então, tem uma coisa que você pode fazer, né? Assim, sabe, o substring comum maior aqui. O que ele está dizendo aqui, ó, que o tamanho é 2. Esse vetor aqui a gente vai ver, um segundo vetor que a gente cria, tem tamanho 2. Significa, então, substring comum aqui, que se repete, tá? Que se repete mais, tem tamanho 2. Qual é ele, gente? Qual é o substring que se repete 2 vezes aí? A segunda, a do índice 2. Hein? A iniciada no índice 2. Na verdade, assim, não é o qual que mais se repete, é qual é o maior string que se repete aqui. A pergunta correta é essa. O maior string que se repete aqui é o MA, né? Ó, tem MA e MA. Aqui, na verdade, o A repete 3 vezes aqui, mas eu quero saber qual é o maior de todos. Tá? Ele pode até aparecer menos vezes. Pode ter um outro substring mais frequente, mas o que esse vetor aqui vai dizer para a gente é os tamanhos de repetição. Então, esse vetor aqui, ele é assim, ó, é um vetor super importante porque ele é assim, ele diz assim, ó, a primeira posição aqui não interessa para a gente, vai ser sempre 0. Esse 1 aqui quer dizer que, ó, esse string aqui tem um caractere em comum com esse aqui. Tem um prefixo, um caractere no início igual a esse. Lembra que esse string aqui, esse sufixo aqui era o A. Esse aqui era o amata. Então, o que ele está dizendo? Ó, que A e amata, eles têm um prefixo tamanho 1 em comum.
É isso que é o list, esse vetor aqui é o LCP, List Common Prefix. Quer dizer, qual é o prefixo comum maior que eu tenho, tá? Então, esse 1 aqui quer dizer que entre o amata e o ata, o maior prefixo comum é 1, que é o próprio A, né? Aqui é entre o prefixo que começa com M, que acho que é o mamata, né? Com o ata. Mamata e ata não tem nada em comum, não tem nenhum prefixo em comum. Depois, entre o mamata e o mata, tem um prefixo tamanho 2 em comum. E, finalmente, entre o mata e o tá, tem 0 de prefixo em comum. Então, com essas duas informações aqui, a gente pode fazer muitas coisas, tá? Com a rede sufixo, a primeira coisa que a gente pode fazer é busca de strings, tá? Então, se eu quiser buscar uma string qualquer aqui, ó, e eu vou depois entrar no algoritmo e no programa. Se eu quero procurar aqui, ó, será que existe o match desse string aqui? Existe o substring match? Existe o padrão match ali? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pesquisa binária aqui. Nota que, como está ordenado, eu posso fazer pesquisa binária, tá? E vejo qual é a primeira ocorrência do match. E vejo se existe essa ocorrência, tá? Na pesquisa binária, ela tem que ser esperta para dizer se existe ou não. Se existir, significa que, então, eu tenho esse match aqui. Se não existir, então não tem, né? E eu posso ver, inclusive, aqui, agora, por exemplo, NA, fazer a pesquisa binária aqui, do NA. Eu posso, inclusive, descobrir aqui que tem, sem usar o vetor de baixo, eu posso descobrir que tem 2 ocorrências do NA, tá? Como que eu faço isso? Eu faço a pesquisa binária, tem que ser uma pesquisa binária especial que acha a primeira ocorrência do NA. Que a primeira ocorrência do NA vai estar aqui, né? E daí, o que eu faço aqui eu ver... a pesquisa binária vai te dar a primeira e a última. Primeira e a última. Então, tem uma ocorrência na posição 0 e uma ocorrência na posição 2. Só tem 2, tá? Então, eu já posso ver a quantidade. A busca por strings é feita no vetor de sufixo assim, tá? Uma das maneiras de fazer aqui. Se eu usar só o de baixo, ele não me dá todas as ocorrências, mas se eu fizer pesquisa binária sobre o array de sufixos, eu consigo encontrar todas as ocorrências de um determinado padrão. Tá? Faz sentido para vocês isso, gente? A gente vai ver com detalhes do algoritmo ali daqui a pouco. Vamos lá. Faz sentido isso? Faz. Bom, esse vetor, então, olha aqui, para eu fazer busca em strings, só busca em string, basta usar o array de sufixo, tá? O algoritmo apropriado, esse da pesquisa binária. O algoritmo apropriado. Agora, esse vetor de baixo me dá para saber outras coisas, tá? Sobre aquele string ali. Vai me dar para saber, a gente vai ver uma aplicação daqui a pouco, que conta quantos substrings tem distintos nesse string aqui. Então, a gente fez isso lá com a try, né? Vocês lembram na try como é que era? Depois que eu construí uma try, a try de sufixos, como é que eu via quantos prefixos distintos existiam naquele sufixo, naquele string? Vocês lembram disso? Tinha até um problema lá que era isso, né? Era calcular isso, né? Que era basicamente construir a try de sufixos e depois contar quantos nós tem, né? Em cada nó tem um substring ali que começa da raiz até aquele nó. Então, essa contagem de substrings pode ser feita com esse vetor aqui de baixo. A gente vai ver exatamente como. Tá? Então, a gente vai ver, assim, dado o array de sufixos, a gente vai ver 4 aplicações. Tá? Que
como fazer busca, quero saber, eu tenho aqui eu tenho string e quero fazer busca de um padrão nesse string. A segunda coisa que a gente vai ver é qual é o maior substring que se repete nesse string aqui, tá? Que o tamanho dele é 2. Depois a gente vai ver como que eu acho ele, qual é o substring. Depois eu vou ver, agora eu te dou, tem um outro problema que é o seguinte, eu te dou 2 strings. Quero saber qual é o maior substring comum aos dois. Então esse é o quarto. O primeiro é a busca, o segundo é qual é o substring que se repete, o maior substring que se repete. O terceiro é, dados 2 strings, qual é o maior substring comum entre eles. E o quarto é a contagem de quantos substrings distintos eu tenho num determinado string. Tá? A gente pode contar ele bem facilmente com a rede de sufixos. Então, olha só, esse próximo esse próximo... Ah, meu Deus, atrapalhei. Tá, o algoritmo de busca ele está aqui, mas a gente vai olhar ele melhor daqui a pouco. Tá? E esse prefixo comum mais longo aqui, tá? O longest common prefix, né? Que eu também não vou entrar em detalhes desse algoritmo aqui, porque a gente tem muito pouco tempo, mas a ideia dele é o seguinte, ó, se eu pegar aqui os sufixos, tá? De forma ordenada aqui, se eu for vendo assim, o que ele tem, o que um tem em comum com o outro, tá? Eu vou ver onde é que está aqui? LCP e o FI. Eu vou ver que assim, ó, de um para outro. Ah, tá, não, vou trabalhar aqui com gatacaca. Aqui eu estou usando o string gatacaca, tá? Aqui estão os diversos substrings aqui. Mas eu trabalho com ordenado, né? Eu vejo aqui, ó, vamos ver aqui nessa ordenação. Do A para o ACA, eles estão ordenados aqui os sufixos, tá? De A para o ACA, eu tenho um em comum, tá? Aí, do ACA para o HCA, eu tenho um também em comum. E aqui, um em comum. E aí, aqui, 0. Uma análise que é feita aqui é que varia muito pouco. Ele varia muito pouco entre elementos que começam com a mesma letra. E, claro que quando muda a letra aqui inicial, aí é 0 em comum. Esse aqui tem 0 em comum com esse. Mas se eu somar essas mudanças de um valor qualquer para o 0, o total de mudanças que eu faço é n. Tá? Então, por isso que esse algoritmo do LCP, ele faz primeiro um negócio que chama o Permuted Longest Common Prefix. E daí depois ele pega esse resultado aqui, inverte a ordem dele e obtém o LCP. Esse algoritmo aqui não vale a pena a gente olhar ele aqui agora, a menos que não vale de todo olhar isso aqui agora, tá? Só ter uma ideia de como é que ele faz. Ele funciona assim. Ele primeiro calcula esse vetor aqui, que é o permuted, e depois desse vetor, ele, usando o array de sufixo, ele consegue combinar esses dois vetores aqui e achar o que a gente quer, que é essa informação aqui, ó. Não está aqui não. Onde é que está? Aqui está. Que é essa aqui, ó. Aqui, ó, estão os sufixos ordenados. E aqui está o vetor LCP.
Então, o primeiro sufixo, o longest comum, é sempre o comum, o prefixo comum mais longo entre esse elemento e o anterior. Então, esse aqui o primeiro é 0, não tem anterior. O segundo aqui é 1. O terceiro é 1. O quarto é 1. Do CA para o ataque ali é 0, né? Não tem nada em comum. Aqui também é 0. Agora, desse para esse aqui é 2, tá? E finalmente, do Tagaka para o Gataka é 0 também. Não tem nada em comum. Para que a gente faz esse LCP aqui? Ele vai ser, esse vetor aqui vai ser usado em várias aplicações, tá? Ele é usado em 3 dessas aplicações que eu falei ali. Ele é usado para você calcular qual é o substring que mais se repete. Ele vai ser usado para você olhar qual é o substring comum máximo entre 2 strings dados, e ele vai ser usado para contar a quantidade de substrings distintos que eu tenho no string. Tá? Então, e eu já vou direto para essas aplicações aqui, tá? Que são assim, ó, talvez não esteja na mesma ordem que eu falei lá, mas tá aqui. Eu quero saber qual é o substring repetido mais longo de um string dado. Então, por exemplo, se eu te der gatagaca, o substring mais longo que se repete aqui é o ga, né? Porque tem aqui ga e ga. E como é que isso teria sido visto? Eu vou fazer o array de sufixo, está aqui, né? O array de sufixo, na verdade, aqui, né? Aqui é só qual é o sufixo que corresponde a esse array, a esse índice aqui. E eu vou olhar o LCP e fazer o quê? Pegar o maior deles aqui, tá? O maior deles significa que é o que mais... O substring de repetição mais longa que eu tenho aqui é o GA, tá? Porque esse cara tem 2 em comum com o anterior. Tá? Bom, daqui a pouco a gente vai ver o programa relativo a isso. Acho que também tem um algoritmo aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou criar o array de sufixos, criar aquele vetor LCP e vou agora trabalhar no vetor LCP, tá? Basicamente procurando quem é o valor máximo ali. Depois que eu acho o valor máximo e a posição, eu consigo ir lá e te mostrar, escrever para você, ó. O L, aqui não é LRP, é LRS. LRS, substring que se mais se repete é esse aqui, porque eu tenho qual é a posição dele, eu sei qual é aonde começa esse sufixo e sei o tamanho dele. Então, pega esse substring começando nessa posição com esse tamanho. Tá? Vamos lá, tá entendido qual é a ideia aqui, gente? Vou repetir aqui, ó. A ideia é assim, ó. Criar uma array de sufixos, tá? A ordenação dos sufixos ali. Depois, criar esse vetor LCP que me informa o que existe em comum entre 2 strings consecutivos, 2 sufixos consecutivos, tá? É sempre desse cara com o anterior. Então, entre ACA e A só tem um substring tamanho 1. Entre HK e ACA é um substring tamanho 1. Atagaca e HK, substring tamanho 1. Entre K e esse, 0. GK e esse, 0. Gatagaca e GK, 2. Tá? Então, é essa que é a aplicação aqui. Agora, substring comum mais longo. Agora eu te dou 2 strings e quero descobrir qual é o substring comum mais longo que eles têm. Então, por exemplo, aqui, ó, Gatagaca e Gaka, o substring mais longo que eles têm em comum aqui é o próprio Gaka, né? 4, né? Então, e aí como é que isso aqui é feito? Desculpe, aqui tá errado, né? Gaka, não é Gata.
Então, entre gata-gaca e gatas e gaca seria 4. Mas entre gata-gaca e gata, aqui, na verdade, é 3, né? Porque é o ata aqui, que é o maior substring comum. Tá, como é que é feito isso? Eu transpego o problema de olhar 2 strings, transformo no problema de olhar um string só. Como? Eu junto os 2 strings através de boto no meio deles aqui o valor bem baixinho também. Então, segundo sentinela aqui, bem baixinho. E aí eu olho, eu vou criar o LCP e o array de sufixos para essa concatenação. Para qual concatenação? Gatagaca.cata. Tá? Eu vou... Aqui não é gata, não. Aqui também tá errado. Só para ficar... Não dar dúvida ali depois. Então, tá. Aí, bom, criar um array de sufixo. Tá aqui, ó. O menor vai ser sempre esses que começam com esses símbolos pequenininhos aqui, no caso... no caso aqui nem foi o /2 que eu coloquei para juntar eles, tá? Eu coloquei foi o ponto aqui, ó. Isso aqui nem está muito correto. Vou consertar também. No nosso algoritmo a gente botou o /2, mas nesse exemplo aqui eu coloquei o ponto. Porque o ponto é menor do que as letras maiúsculas, tá? Então, na ordenação, o menor aqui vai ser esse ponto cata. Depois, o segundo menor é o ala do final. Aqui eu não coloquei uma terminação, não, tá? No algoritmo a gente vai colocar uma terminação. Também vai colocar um sentinela no meio e um sentinela no final. Aqui, digamos, só está ilustrando a ideia. Então, eu faço aqui todos os sufixos possíveis para o 2, e agora, como é que eu vou descobrir o maior que é comum? Eu vou trabalhar com LCP também, tá? Eu vou olhar qual é o maior LCP. Só que tem um detalhe aqui, que infelizmente esse exemplo não mostrou, que é assim, ó, o maior valor aqui é 3. Aí eu tenho o seguinte problema, é 3 realmente? Porque pode ser que não seja 3? Pode ser. Por quê? Porque eu quero o substring comum entre 2 strings. Poderia ser que esses 2 elementos aqui, ó, fossem do mesmo string. Esses 2 prefixos, sufixos, fossem do mesmo string, do primeiro ou do segundo. Aqui, nesse exemplo, já foi construído de forma que não seja assim. Mas eu tenho esse problema adicional. Então, eu tenho que varrer o vetor LCP e procurar o maior elemento, mas não é só o maior elemento. O maior elemento tal que ele e o anterior dele sejam de substring que têm origens diferentes. Tá? Entenderam essa ideia, gente? Por que tem que ser assim? Sim. Né? Porque senão ele vai pegar substring de um só string. Não é esse o problema que eu estou querendo resolver. Estou querendo resolver é isso. Ó. Então aqui a gente cria um terceiro string, um terceiro vetor, que é esse O, para dizer cada sufixo de que string, em que string ele está, no primeiro ou no segundo. 1 significa que está no primeiro, 2 significa que está no segundo. Tá? Isso aqui eu sei facilmente, por quê? Pelo tamanho do primeiro string. Posso descobrir. Aqui, ó, 10 aqui é um negócio maior do que esse gata-gaca, com o tamanho de gata-gaca. Então tem que estar no segundo string. Tá? E o 1 é menor do que o tamanho de gata-gaca, então está no primeiro string. Então, aqui essa aplicação, então, ela é assim, cria o array de sufixos, cria o vetor LCP, cria o vetor O, e agora sim, percorre o LCP procurando o que tem. Quais os prefixos consecutivos assim, maiores que eu tenho, e de tal forma que esses 2 prefixos, sempre tem 2 prefixos, do elemento do array de sufixo e o anterior, sejam de origens diferentes. Tem que ser de origem diferente. Não vale. Essa aqui é a segunda aplicação, a gente vai ver daqui a pouco o programa, né? Bom, o algoritmo é assim, né? Eu pego A e B e junto, concateno, colocando alguma coisa aqui no meio. Uma coisa sentinela pequena.
Crio a rede de sufixo, crio o LCP, depois crio o vetor O. Olhando o que? Olha do tamanho do primeiro string. Se essa posição aqui da rede de sufixo for menor do que isso aqui, então esse sufixo refere-se ao string 1. Se não, refere-se ao string 2. E depois eu procuro no array de sufixos, tá? Na verdade, no vetor LCP, né? Qual é o maior valor que eu tenho, mas de tal forma que o O de I seja diferente do O de I menos 1. Tá? Eles se refiram a string diferente. Pega o valor máximo disso. Também, o mais complicado é para entender o algoritmo de array de sufixo e de LCP. Mas, infelizmente, sai fora do contexto da aula aqui. Senão a gente não conseguiria fazer isso aqui em uma aula. A terceira aplicação aqui é assim, é a contagem de substrings distintos. A gente fez isso lá com a try, tá? Para contar substrings distintos na try, o que a gente fez foi basicamente fazer a try de sufixos e depois contar quantos nós tem. Aqui a ideia é uma ideia parecida com aquela, tá? Que é assim, na verdade, seria contar todos os tamanhos, né? Digamos, se eu tenho um string de tamanho 7, eu vou contar. Eu tenho seria contar todos os... Bom, é melhor olhar por aqui dentro. Assim, ó. Se eu olho todos os sufixos, né? Eu vejo para cada sufixo quantos substrings eu tenho, né, para aquele sufixo. Eu tenho N, né, eu tenho assim, digamos, se ele tem tamanho 3 aqui, então ele tem 3 substrings para esse sufixo, tá? Então, cada sufixo, se ele tem um tamanho N, ele tem N substrings distintos, não necessariamente distintos. Ele tem N substrings ali, tá? Só que se eu contar dessa forma, eu vou estar contando as coisas de forma repetida, tá? Como é que eu tiro as repetições? Lá na try, o que a gente fazia é o seguinte, dados dois prefixos. Se eles começam igual, então na try eu não vou acrescentar nó nenhum novo para eles. Aqui tem uma coisa equivalente, que é o quê? É você olhar para cada sufixo, o que ele tem em comum com o anterior. Então, o que ACA tem em comum com A? Tem o A aqui que é em comum, né? Então, o que eu faço? Eu conto, eu pego o tamanho de A, vou contando, né? Porque o tamanho de A significa quantos substrings tem A. Aqui, vem ACA também conto. Quantos substrings tem ACA? Só que agora eu tenho que diminuir o que é comum. O que é comum? É o que tá no A aqui, ó. Olha esse tamanho aqui, tiro fora. Esses caras aqui já foram contados no anterior. Tá? Os prefixos aqui desse sufixo, né? Na verdade, eu falei em substrings, não. Eu conto, como é que eu conto todos os substrings distintos? Para cada array de sufixo, eu conto quantos prefixos diferentes tem naquele sufixo, tá? E somo tudo isso. Só que as repetições eu tiro olhando o vetor LCP, tá? Esse cara tem o A em comum ali. Então, o prefixo A já está contado ali. Então, eu tiro ele fora. Então, esse cara aqui, na verdade, só vou contar 2 prefixos para ele. Que na verdade, digamos, ele tem 3, mas o A, esse A eu vou tirar fora. Porque o ACA eu falei em prefixo, não, mas não é prefixo, é substring mesmo, tá? Quais os substrings que eu tenho para ACA? Na verdade, assim, não. Posso contar por sufixo, tá? Quais os substrings que eu tenho para ACA? 3. A, CA e ACA. Tá? Se eu contar os sufixos de todos os sufixos que eu tenho aqui, eu vou ter a quantidade de substrings.
mas eu tiro pelo LCP. Daqui eu tiro 1, porque o ACA, esse que começa com A já está contado aqui. Daqui eu tiro 1, daqui eu tiro 1, daqui eu tiro 2. Então, o total de substrings que eu tenho, na verdade, assim, para cada sufixo, a quantidade de substrings que eu tenho ali é S menos o tamanho, menos a posição daquele sufixo. Ou seja, é o tamanho do sufixo, isso aqui. Só que eu tiro fora o que já está repetido, tá? O LCP aqui. E aí, então, no fundo, então é isso aqui, ó. Como é que eu conto a quantidade de substrings? Eu faço esse somatório aqui. Eu faço esse somatório para todas as posições. Só que esse somatório aqui, ele é equivalente a você fazer esse somatório. A primeira parte aqui, ó. Somatório do tamanho de S menos SA de I. Isso aqui equivale, no final, dá esse resultado aqui. Porque é a mesma coisa que contar assim, ó. Contar de 0 a 5 eu tenho o string de tamanho 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Se for 5, começar com 5, 6, né? E aí, cada um deles tem uma quantidade de substrings ali correspondente ao tamanho dele. Então, isso aqui é a mesma coisa que somar de 0 até n-1, tá? Que dá isso aqui, ó. Tá? Tamanho de S vezes o tamanho de S mais 1 dividido por 2. E aqui é só contar agora os LCPs. Então, eu vim aqui contar todos os LCPs. Tá? Nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, qual o tamanho do Gataca? Qual o tamanho desse string? Esse tamanho aqui tem tamanho 8. Então, quantos substrings distintos eu tenho aqui? 8 vezes 9 dividido por 2. Que dá 4 vezes 9, 36, né? Menos 2 mais 1, mais 1, mais 1, menos 5, 31. Então, aqui, gente, ó, é outra maneira de contar. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu acho que eu fiz uma certa confusão aí na hora de explicar. Vou explicar rapidamente de novo aqui, que é assim, ó. Para cada sufixo, como é que eu conto os substrings desse sufixo? É olhando os prefixos mesmo, tá? Olhando aqui, ó. A é o que a gente faz lá na árvore, na tray de sufixo. É a G, a GA, a HAC e a HAC. Por que eu tiro um aqui? Porque esses, considerando que eles têm em comum, esse prefixo já foi contado antes. Então, na verdade, é assim, ó. Para cada sufixo, eu tenho que contar os prefixos mesmo, para ter a quantidade de substrings ali. Desculpa aí a confusão. Vamos lá, gente. Tá mais ou menos entendido isso aí? Sim. Tá. E a última, acho que não coloquei, eu não coloquei programa não, mas algoritmo não, mas nós temos um programa. E agora é aquele algoritmo eu quero saber o número de ocorrências de um padrão num certo texto. O que eu faço? Faço o array de sufixos e agora faço duas pesquisas binárias, né? Acho que aqui é melhor a gente olhar para cá. Então, eu tenho o string S de tamanho CS, quero procurar ali um padrão P de tamanho TP. O que eu faço? Faço array de sufixos. E agora? Nesse array de sufixos eu vou procurar o P. Então, sei lá, nesses exemplos aqui, quero procurar o A. Nota que todas as ocorrências do A vão estar juntas aqui, tá? Então, o que eu vou fazer eu tenho que fazer uma pesquisa binária, tal que eu acho aqui. Ó. O A, ele está no array de sufixos, ele está da posição 1 até a 4. Tudo que começa com A. Então, quantos tem? Tem 4 menos 1, 3. Tem 4 menos 0, 4 menos 0. 4 menos 1 mais 1, né? Dá 4. Então, ele tem 4. Agora, se eu quiser procurar H, por exemplo, né? H, eu faço a pesquisa binária do H, mas eu tenho que retornar duas informações. Qual é o primeiro, qual é o elemento mais à esquerda aqui, que tem H, e depois qual é o elemento mais à direita, A.
Então, nessas posições aqui, quantos caras tem aqui? 2. Tá? É isso que esse algoritmo tem que fazer. Ele tem que descobrir qual é a menor posição da ocorrência de P, e se existir, pode ser que não exista, tá? Se não existir, retorna o 0. Se existir, agora eu procuro a posição de maior ocorrência e retorno a diferença entre eles. A gente vai ver com mais detalhes aí. Vamos começar a ver aqui o programa por ele aqui, ó. Pela busca, tá? Então, aqui esse programa como é que é? Ele lê um string, faz o array de sufixos. Aqui eu nem preciso do vetor LCP, tá? E depois eu vou fazer queries. Para cada query em cima daquele string ali, eu vou te dar um padrão, você vai me dizer quantas ocorrências tem, tá? Então, o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que criar o array de sufixos, que ele está fazendo aqui. E depois ele tem que fazer a pesquisa binária. Bom, essa pesquisa binária é um pouquinho diferente da pesquisa binária normal que a gente vê, porque ela tem que retornar, não só se pode ter elementos repetidos no array, tá? A pesquisa binária comum, você não tem elementos repetidos. Nessa pesquisa binária que tem elementos repetidos, então, essa primeira fase aqui descobre qual é o elemento mais à esquerda. Se ele existir, eu guardo essa informação aqui em C1, qual é o índice. Se não, eu já retorno 0, não existe. Depois eu faço a mais à direita. Agora eu sei que existe pelo menos um. Agora eu faço uma outra busca para procurar o cara mais à direita. E aí aqui tem 2 casos aí, depois se vocês quiserem. Esse aqui é um possível algoritmo, tem algoritmos diferentes para fazer isso aí, tá? Mas esse aqui está bem testado. E aqui, então eu já sei que vai existir uma faixa. Quando eu entro nesse segundo loop, eu sei que vai existir uma faixa. Só que pode ser... tem 2 situações aqui que eu tenho que analisar, tá? Mas enfim, é isso aí, é isso que essa pesquisa binária faz. E aí eu retorno a diferença. Se por acaso eu quiser saber aonde que está, nesse momento aqui, eu poderia... se eu quiser saber assim, exatamente onde começa, eu teria que acrescentar mais um parâmetro aqui, tá? Eu estou retornando aqui só o tamanho. Se eu precisar... acho que tem problemas na aula de hoje que você tem que listar todas as ocorrências. Posições que elas estão. Aí, nesse caso, ou você faz isso aqui, nesse momento, ou você muda aqui o retorno dessa pesquisa binária para te dar 2 informações, para te dar quantos elementos tem e aonde começa. Tá? No vetor de sufixos. Tá? Então, basicamente, é essa daqui, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estava trabalhando com exemplo, como é que é? Tá. Eu acho que aqui esse exemplo que eu coloquei aqui não é. Não, é um string. Agora eu vou fazer 3 buscas, tá? Vou procurar o MA. Quantas vezes aparece? 2, né? Quantas vezes o AM aparece? 2. Quantas vezes o TA aparece? 0. Tá? Então está disponível aí para vocês verem. Eu já mostrei o array de sufixo, já mostrei esse aqui. E aqui tem aquele o maior substring comum, tá? Ele lê o primeiro string, lê o segundo string, faz aquela concatenação, botando um elemento pequenininho aqui no meio, uma sentinela pequena, faz o array de sufixo e o LCS, tá? E aí eu fiz aqui um procedimento para fazer o LCS, que basicamente preencher o vetor O, né? Que é esse LCS aqui, então fortemente o que ele faz é preencher o vetor O. Preenche o vetor O aqui, dizendo para cada sufixo se ele é do primeiro string ou do segundo. E depois ele retorna a posição, qual é
a posição do... Não retorna o tamanho também, não. Se você precisar saber qual é o tamanho, aí você tem que mudar também o retorno aqui, para retornar duas informações. Mas então aqui, basicamente, o que ele faz é, ele varre o vetor LCP ali, e o vetor, ao mesmo tempo está olhando o vetor O, né? E vê se o LCP atual começa com 0 aqui, se o LCP atual for maior, vai estar procurando o máximo. Mas desde que o O de 1 seja diferente do O de menos 1. Tá? Então, esse aqui é o em comum. Então, deixa eu ver aqui. Uma mata, mate. Então tá. É mate tamanho 3, né? Então aqui tá o rede sufixo, aqui o vetor LCP e aqui o vetor O. Não, desculpa, aqui o vetor O e aqui o LCP. Por acaso aqui, ó, esse 3, que é o maior valor que tem aqui, os dois, o atual é 2, o anterior é 1. Então quer dizer que esse sufixo se refere ao segundo string, esse se refere ao primeiro. Bom, gente, de teoria é isso. Vamos ver, vocês devem estar com 1000 dúvidas. Desculpem, acho que eu não me organizei assim tão bem para essa aula, porque acho que tinha assunto demais aqui, podia ter sido 2 aulas, tá? Mas, enfim, desculpem, acho que eu calculei mal isso. Mas vamos ficar assim mesmo, tá? Que na semana que vem a gente vai começar a trabalhar com grafos, tá? Algoritmos em grafos. Então, ficou muito difícil aí de vocês entenderem ou não? Como é que tá isso? Eu acho que fazendo os exercícios... Fazendo os exercícios, né? Desculpa, assim, eu tô massacrando vocês com isso. Mas... E geralmente quando eu volto para estudar por conta própria, eu consigo fazer um resumo de uma forma né? que entenda e eu já... Tá. Mas desculpa, foi mal dimensionado mesmo. Talvez eu passe uns 5 minutinhos aí da hora, tá? Vou tentar não passar. Porque agora, quando vai chegar nos problemas, vai ser bem simples, tá? Na verdade, a maioria dos problemas aqui. Bom, primeiro problema, aqui tem os problemas de hoje, tá? Esses problemas que estão em roxo são todos problemas de maratona. Então, assim, esse é legal fazer esses aí, né, para ir treinando. O primeiro é assim, ó, é o array de sufixos só. Ele te dá um string, é pegar o algoritmo de array de sufixos e imprimir. Só tem um caso de teste. Então aqui está o array de sufixos desse string aqui, tá? O detalhe é que aqui, ó, pode ter qualquer um dos caracteres lá, então vou usar lá um 256. A impressão que não sei se o algoritmo já está considerando isso, tá? Ou pelo menos os 95 que são editáveis ali, né? Então, você pode imprimir. Mas, enfim, é muito simples, é o array de sufixos padrão. Esse problema aqui do SPOG, ele tem uma característica que eu nunca tinha visto, tá? Que ele, de acordo com a complexidade do seu algoritmo, ele te dá notas diferentes. Eu não sei, eu fiquei um pouco perdido, que eu acho que a nota que ele me deu foi 100. Eu fiquei bastante surpreso, tá? Porque eu não era o algoritmo mais rápido. Eu acho que eu usei CIN, acho que eu não otimizei, não, assim, nem a leitura, tá? Mas, enfim, vocês vão ter uma nota lá que ele diz lá no problema, quando você lê o problema, ele vai dizer. Ele vai dar a nota de acordo, então, com o que ele achou que era a complexidade
da sua solução. Eu tinha ganho 80 inicialmente, ou 60, não sei. Depois teve um dia desse que eu rodei aí, eu fiz umas mudanças lá, não para melhorar a nota, né, substância, uma mudança normal, só para ficar com o mesmo algoritmo. E aí me deu 100. Não, mas não esperem 100, não. Pode ser que não dê, não, tá? Mas ele disse que está certo, pelo menos. Esse problema aqui é o problema do gago. Chama sanduíche ish, que é assim. Ele vai te dar algumas palavras e essas palavras têm uma repetição lá no final dela, tá? E ele quer saber qual é a maior repetição que tem. Qual é a repetição, na verdade? Ele quer saber, assim, qual é a palavra sem a repetição. Então, por exemplo, sanduíche, ish, repetir aqui o ish, né? Então, qual era a palavra original mesmo lá pro gago? Era só sanduíche. Acho que ele não fala em gago, não, tá? Eu que estou dando essa interpretação aqui do gago. Então, barril, arrio. É barril, é o arrio que se repete, tá? Rato, ato, é o ato que se repete, é só rato. Sol, não tem nada, sol é igual mesmo, é sol, não repetiu nada. Coliseu, coliseu. Queijo, ijo, queijo. Astro, astro. Ih, aqui tá errado. É minúsculo. Deixa eu apresentar assim. Então, olha só, esse problema aqui, ó, como é que resolve? Eu tenho que descobrir um sufixo, eu tenho que descobrir aqui, ó, um sufixo tal que antes dele, se eu cortar ele fora, vem aqui um sufixo igual a ele, tá? Então, como é que eu faço isso? É só crio a rede sufixo e o LCP. E começa agora, no LCP, procurar, assim, né? Trabalhar cada sufixo que você pegar aqui, você vê se ele está repetido no sufixo imediatamente anterior, tá? Porque basta que você olhe o anterior. Se eu pegar aqui, ó, ish. Se eu pegar ish, o que vai estar antes dele lá? Vai estar o ish. Vai estar o. Bom, eu já peguei o ish, que era a resposta, né? Se eu pegar she, o que vai estar antes dele? Vai estar o sufixo shei, né? Shei, she, né? Aí eu vejo, se eu tirar fora esse cara aqui, o que sobra é do mesmo tamanho, é igual a primeira coisa. O que esse cara tem em comum com aquele? Tem 3 letras em comum. She e she. E o tamanho desse aqui é 3, o tamanho desse é 6. Ou seja, o que eles têm em comum é o tamanho do segundo. E esse aqui tem exatamente o dobro do tamanho desse. É só percorrer o LCP olhando isso, tá? Percorrer o LCP e o array de sufixos. Porque olhando a posição do sufixo, eu sei o tamanho dele. Ok? E depois, quando você se encontrar, né, você tira fora, pega um substring tirando fora o último pedaço. E aqui no caso aqui é ish, aqui é arrio, aqui é ato, que não tem nada para tirar, aqui é o eu, ijo e o astro. Tá legal, gente, esse aqui? É bonitinho, Sim. é bonitinho esse problema. Bom, então aqui está aquela aplicação que eu falei dos substrings distintos, que na verdade, assim, lá no algoritmo que eu mostrei, isso aqui já está praticamente resolvido, que você fazer o array de sufixos, né? E depois pegar a quantidade de prefixos de cada sufixo, que na verdade é um número fixo, vai já dar isso aqui, ó. E tirar fora as repetições, ou seja, só quais os prefixos repetidos. É olhar, somar todos os LCPs. Então, acho que dou um exemplo aqui, acho que eu estou aqui, ó, aba, né? Um outro exemplo aqui, se eu faço a rede de sufixos e o LCP, né? Esse aqui nem precisa do, bom, mas tem que fazer a rede de sufixos para achar o LCP. Esses 5 aqui, tá totalmente maluco. Não,
o que que tá errado aqui? Esse 5 aqui não tem, né? Aqui seria o 5 é aqui, ó. Opa, não tem 5 não. Então, aqui é 0. Aqui é aquela mesma coisa. Como o string tem tamanho 5, o aba, fazer a conta. 5 vezes 6 dividido por 2 dá o total de prefixos que eu tenho ali. Inclusive os prefixos dos sufixos, né? E depois tira fora isso aqui, o que está em comum aqui, a somatória do LCP, 2, 3 e 1, da nota. Deixa eu pular aqui logo para um outro problema aqui. Tem esse problema nada. Oi. Desculpa, voltando lá na letra, naquela da distinct substring. Não, é que eu ainda vou falar da Fênix já. Eu quero dar puladinha aqui para ir para um problema que é análogo a esse. Tudo bem, Rodrigo? Hã? Tudo bem, eu só queria falar sobre a observação. Ah, sim, olha só, porque a observação aqui, não, a observação que você está falando é nesse anterior, nesse aqui, né? Sim. Não, é assim, olha só, esse problema já era da semana passada, mas para usar try, tá? Porque como usar try de sufixo, como é que você pode obter todos os substrings distintos? Cria a try de sufixos e depois conta a quantidade de nós. Não sei se você fez esse, Rodrigo. Eu fiz sim. Né? Então, e agora, só que aqui, eu vou repetir aquele programa que você fez lá. Faz com essa ideia de rede de sufixos. Está aqui, ó. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Para usar essa ideia aqui. A rede string. Senão não tem. A rede sufixo, né? Não é rede string, não. Rede sufixo. Era essa a sua dúvida, será? Ah, sim, era essa mesmo. Eu não estava entendendo. Ah, tá. Eu acho que eu tinha posto errado. Bom, já que eu estou aqui, deixa eu consertar tudo. Também esse negócio aqui está errado. Tá, mal. Tem um ozinho ali em vez de 0. Tá. Agora, olha só, tem outro problema aqui que eu vou pular para ele, depois eu volto para a ordem normal. Que é assim, ó. É a mesma coisa, ele quer saber quantos substrings tem, só que ele quer saber, e aqui é tudo letra minúscula, tá? Ele quer saber só quantos começam com A, quantos começam com B, com C, com D, com cada um das 26 letras, tá? A saída é esse array aqui de 26 correspondente às letras, contador para cada letra. E é um caso de teste só também. Bom, e aí, como é que é? Como é que eu vou fazer isso? Você vai mudar, você vai contar para cada, olhar depois todo o array de sufixo e o LCP, vendo qual é a letra inicial de cada sufixo e somando os totais que você tem que somar num contador para cada letra lá, tá? Então, basicamente, vai te dar um pouquinho mais de trabalho ali, mas é a mesma ideia, só que você tem que contar para cada sufixo, olhando de repente isso aqui, ó, né? Olhando essa fórmula aqui, fica melhor, porque não é mais esse valor aqui, né? Esse valor aqui é se eu somar para todo mundo. Agora eu tenho que olhar para cada sufixo, qual é o tamanho dele? O tamanho dele é 7. Então, ele tem 7 prefixos distintos. Mas eu tenho que tirar o LCP dele. E qual é a letra correspondente? A letra E, A, B. Então, eu vou acumular por letra. Tá legal, gente? Aquele ali, esse aqui, ó. Assim, é uma pequena variação daquele problema lá de substring. Bom, a ordem da Fênix também é um algoritmo padrão aqui de longest repeated substring, que é o seguinte, que é exatamente isso a pergunta dele. Ele te dá um string aqui, que é um string só de sei lá, código Morse aqui, ó. Só menos e ponto. Mas tanto faz pra gente, né? E ele quer saber
Qual é o substring que mais se repete? No caso, o substring que mais se repete, ele é desde o início até aqui, ó. É o ponto final que se repete aqui e repete aqui, né? Aparece 2 vezes. Então, esse aqui é bem padrão. É um algoritmo padrão, não. Tem erro nenhum, não. Além de tudo, é um caso de teste só. Aqui acho que tem um detalhe, se não me engano, que é quando... Será que é nesse que tem esse detalhe? Quando tiver menor que 3, bom, não sei. Vocês leem lá se tem algum detalhe. Tem um desses problemas aí que é assim, quando é menor que 3, você tem que imprimir asterisco. Quando o tamanho é menor que 3, não sei se é nesse. Vê aqui se é. Tem um deles que é assim. Ah, meu Deus. Não vou ver não. Vocês deem uma olhada aí que é só um detalhe, tá? Bom, o próximo é exatamente o LCS, Longest Common Substring, tá? Te dá 2 strings, assim, até 250 mil letras cada um, minúsculo, além de tudo, e quer saber qual é o tamanho do maior substring comum. Então, é o algoritmo padrão de LCS. Tá? Eu já falei. Bom, esse aqui é assim, ó. Esse aqui é um problema, tem um desafio aqui para vocês aqui. Que é assim, ó. Ele te dá um string, tá? E de certa forma, assim, esse string é um string circular. Eu quero cortar esse string num ponto tal que, pensando no string circular, eu tenho o menor string possível. Por exemplo, Amanda. Tá. Amanda. Qual aqui, onde é que eu corto esse string aqui, para que fazendo o string circular, né? Ou seja, se eu cortar aqui no da, eu faço. Qual é o string? É da Amanda Man, né? Eu quero isso. Então, se eu cortar aqui no dá, se eu cortar no dá, não é o menor string, não é o menor valor possível. Qual é o menor string possível? Se eu cortar no próprio, aqui nesse último aqui, tá? Antes do último aqui, né? Porque aí qual string vai dar? Vai dar mand, tá? Que claramente dá para ver que é o menor, porque tem 2 A's em sequência, né? Todos os strings possíveis aqui tem tamanho, que é o mesmo tamanho, e esse string, esse corte nessa posição, é o que dá o menor string. Tá claro qual é o problema, gente? Uhum. Tá. Hello world. Aqui também é legal cortar nesse ponto, né? Porque vou ter um string que começa com D, que é a menor letra aqui. Bom, no resultado sempre vai começar com a menor letra do string, né? Mas, por exemplo, B, o melhor ponto para cortar é aqui, né? Porque eu vou ficar com 6 A e depois um B. Bom, como é que eu resolvo esse problema? Tem 2 soluções, tá, possíveis. Eu não tenho muita certeza se a primeira delas vai passar no uva. Espero que passe, tá? Eu não consigo testar o uva, que minha conta está com problema no uva que ainda não consegui resolver. A primeira solução aqui é assim, ó. Como é que eu faço? Duplica o string e põe lá no final uma letra bem grande agora. Eu tenho que colocar uma coisa grande, um caractere maior do que Z. Tá? Para quê? Imagina assim, ó. Se assim, Amanda, eu colocasse aqui depois do A um bem pequenininho, se eu colocasse, por que tem que ser um grande? Deixa eu pensar aqui. Se eu colocar no pequenininho, se eu colocar um pequenininho aqui, o menor string vai começar sempre no pequenininho, tá? Se eu botar um valor pequenininho aqui no final. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu coloco aqui um grande. Coloco aqui no final com um sentinela bem grande, maior do que as letras.
E aí sim, aí isso agora funciona. Tá? Ele vai encontrar a menor posição ali. E não me lembro se você tem que pensar se tá na primeira parte, se você tem que fazer um mod N. Talvez tenha que fazer um mod N, sabe? Mas, por exemplo, aqui, ó, nesse. Deixa eu ver se eu botei um exemplo. Não botei. Esse aqui, ó. A, B, A, se eu botar aqui no final de tudo uma coisa. Eu vou fazer A, B, A, depois vou repetir aqui, vou colocar uma coisa grande. Bom, como eu vou colocar uma coisa grande, claramente o menor string que eu tenho aqui é o A, 6 A's em seguida. Né? O menor sufixo que eu tenho aqui é o 6 A's em seguida. Tá? Então, essa é a primeira solução. A outra solução é você ir lá no algoritmo e mexer no algoritmo de array de sufixo. Eu me lembro que, algum tempo atrás, assim, quando os alunos de maratona também fizeram esse problema aqui, eles mexeram. Teve um aluno que mexeu lá no algoritmo. Mas sugiro, assim, vocês tentem passar essa primeira solução aqui. Se não passar, se der time limit, aí pensa na outra, assim, como mudar o algoritmo para que o string seja circular, né? Sem aumentar o tamanho dele. É um desafio aí. Mas eu tenho a esperança que passe, assim, com essa primeira solução. Bom, o DNA sequencing, ele é um problema de longest common substring, tá? Então, é também o LCS padrão. Só que ele é um pouquinho mais trabalhoso aqui. Porque por exemplo, ATGC, TGA, o que tem em comum aqui? O TG. Né? Qual é o maior comum aqui? É o TG. Então, tudo bem. Agora, ATGC, GCTG, tem dois strings aqui que são maiores. Tem o GC aqui, GC aqui, GC aqui. TG aqui, TG aqui. Tá? Então, você tem que imprimir todos aqui. Todos os substrings comuns máximos. Só esse detalhe aqui. Tá? Então, assim, também trabalhar com LCP, procurar, fazer o LCP, né, procurar qual é o máximo, e depois varrer de novo para olhar cada um que tem aquele máximo, se deve ser impresso ou não. E como você está olhando em cima do vetor já ordenado, a rede sufixo, então isso aqui já vai sair na ordem alfabética mesmo. O Gataca, ele é um problema também do substring que se repete mais longo, tá? E ele quer saber aqui nessa ideia qual é o substring e quantas vezes ele repete. Ou, eventualmente, não tem repetições, tá? Quando é que não tem repetições, gente? Hein? Quando é que não tem repetições? Quando o vetor inteiro de LCP está nulo. Nulo, é isso, exatamente. Né? Então, é isso. Não tem nenhum outro problema aqui, não. E aqui tem um outro desafio aqui para vocês, tá? Essa fabricação de proteínas. Porque que é assim, ó. Ele te dá aqui os dois strings. Ih, caramba. Ele te dá aqui dois strings e quer saber. E depois ele vai fazer várias queries baseadas aqui no segundo string em cima do primeiro. Quais são as queries? Ele vai dizer uma quantidade aqui e vai dizer, ó, do 1 até 1. Ou seja, eu acho que ele conta 1 aqui como
Em alguns desses problemas vocês têm que estar atentos, porque às vezes a numeração do string ele começa com 1, às vezes com 1, às vezes com 0, tá? Então, o nosso, quando você programa, é sempre com 0, né? Então, tem que pensar aqui na conversão, né? Do 1 para 00. Eu acho que é 1, acho que é mesmo, né? Então, o A, de 1 até 1, que é o C aqui, né? O C aparece 2 vezes aqui, 6C. Tá? Depois do 2 ao 7, de GCA, CA, 1, 2, 3, 4. Tá. Aqui é esse final aqui, né? Esse não aparece aqui. Em cima e assim sucessivamente. Então, assim, é um algoritmo de busca de string, é um problema de busca de string, mas ele com umas besteiras adicionais. Esse negócio de colocar assim, de 1 até 1, só para dar mais trabalho, né? Não sei. Mas enfim, é assim que é. E esse começo aqui até hoje eu não entendi muito bem, não, porque ele dá os tamanhos dos dois strings. Não sei em que isso ajuda. Entendeu? Ele diz, o primeiro tem tamanho 10, o segundo tem tamanho 7, tá? Como é que é isso? Não sei. Bom, esse problema aqui, onde é que está o desafio dele? O desafio dele é o seguinte, ó. Esse problema deu time limit para mim, usando o algoritmo que eu estou distribuindo para vocês. Acho que o algoritmo está certo, tá? Eu testei com várias entradas que eu achei lá no... Não para esse problema, para um problema semelhante. Que eu achei lá no Hunt e o debug, e passou em todas. Então, acho que o algoritmo, esse algoritmo que eu estou distribuindo para vocês, não tem problema. Está certinho. Mas como deu time limit, eu não consigo, eu não tive como mexer nele ali. Eu acho que esse tratamento de strings que eu estou fazendo no algoritmo de busca não é o melhor possível, tá? Eu estou usando aqui substring, não sei, aí teria que dar uma pesquisada, assim, porque naquele livro lá de Competitive Programming, que acho que vocês têm, né? Algum de vocês tem, não tem? O Rodrigo tem, não? Eu. Aquele livro lá, ele dá um outro algoritmo, que deve estar certo também. Mas eu não consegui rodar, meu compilador não aceitava lá a maneira dele trabalhar. Então, eu estou usando o substring lá, ele usava lá o strcmp, é isso? strcmp. Bom, não sei, esse algoritmo pode ser que eu não descobri onde é que estava o time limit, mas eu acho que está usando substring, sabe? Esse algoritmo da busca se chama string matching. STR, hein? String matching, isso. Tá? Deixa eu ver. Eu não consegui usar esse algoritmo. Então aqui assim, ó, se vocês tiverem tempo de trabalhar com esse aqui, tenta passar com esse algoritmo aqui. Bom, mas se bem que não adianta tentar passar, porque o meu já deu time limit, né? Mas não sei se a entrada aqui também, se podia tentar mudar aqui de CIN para scanf. Eu comecei a ter problema nisso, aí falei, vou fazer o padrão. Aí eu fiz com CIN mesmo, não sei se é o CIN também que está dando time limit, não tive como explorar isso muito aí. Se vocês tiverem oportunidade, explorem isso aí. Tem essas duas possibilidades, né? Tentar olhar esse algoritmo aqui, melhorar algumas dessas instruções que estão aqui, ou usar o algoritmo lá do livro, que aquele deve passar, né? Imagino. O cara propõe ele como algoritmo padrão. Essa aplicação aqui de busca em strings, tá? Ela eu tenho um pouco minhas dúvidas se esse algoritmo nosso aqui é bom o suficiente. Pode ser que ele seja bom para alguns casos, mas para muitos outros casos não vai ser o melhor, não, tá? Melhor vai ser aqueles outros algoritmos que a gente viu lá.
Porque, olha só, qual é a complexidade aqui da busca? A complexidade da busca é assim, ó. Eu tenho que... Bom, a busca de um padrão, né? Se eu tiver só, digamos, um string e uma busca, ou mesmo que tenha só um ou vários, acho que tanto faz, né? Qual é a complexidade? Primeiro, para criar o string o adn log n, a rede sufixo que eu tenho que criar. E depois, para fazer a busca especificamente, esquecendo essa criação, vai ser, eu tenho que varrer, eu tenho que fazer duas pesquisas binárias. Então, é o ad log de n, né? E depois eu tenho que, aquele algoritmo tem que criar o substring, comparar dois substrings de tamanho P. E essa comparação pode levar a O de P. Então, por isso que é O de P log N, porque eu tenho que, para cada busca que eu faço ali, né, na pesquisa binária, cada loop da pesquisa binária eu faço lá pelo menos um substring. Por isso que dá O de P log N. Que, se vocês se lembram, o KMP, a complexidade do KMP era O de N, né? Era uma complexidade baixa, assim, né? Então, não sei dizer, assim, não tenho tanta experiência com essa busca aqui. Não sei se foi isso que deu time limit lá para mim também. Bom, gente, eu acabei que eu corri pra caramba, acabei, então não preciso não entrando no passando do horário, não. Mas então, esses aí são os 10 problemas de hoje, tá? A maioria deles, assim, eu acho que é simples também, que nem da aula passada, tá? Mas tem uns 2 desafios aí para vocês aí. Tá? Vamos lá, perguntas finais aí? Então eles vão chegar mais quando a gente fizer exercício, talvez. Isso.